vamos refletir aqui na palavra do Senhor, e hoje os irmãos já até receberam aí o esboço, não é, do nosso estudo, justamente sobre profecia, não é? Eu escolhi esse título, Profecia, Passado e Presente. Nós vamos estar refletindo um pouco, né, sobre o que é profecia, o que foi a profecia no Antigo, no Novo Testamento, e também, claro, nos dias de hoje. O nosso texto base está aí também, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos 27 e 28. Profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 27 e 28. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Palavra do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, dentre os personagens lá do Antigo Testamento, os profetas ganham bastante destaque. Isso justamente porque as suas palavras estão registradas, né, até o dia de hoje, na palavra, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, naquilo que nós cremos que é inspirado por Deus, aquele livro, né, que é a nossa regra de fé e prática. E os escritores sagrados, aqueles que escreveram a Bíblia, também são conhecidos como profetas, até porque o ato de escrever a palavra de Deus é também considerado um ato profético. Então, o estudo de hoje, irmãos, vai ser importante para cada um de nós, porque a profecia, ou o estudo sobre a profecia, ou a ideia que muitos têm sobre profecia, é algo que vem sendo deturpado por algum momento, já há algum tempo, por ventos de doutrinas, né? Por aquelas doutrinas que não têm muito a ver com a palavra de Deus. Tá? E a gente sabe que a falta de conhecimento gera o erro, que gera a morte espiritual. Deus já falou por meio do profeta: o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. É por isso que é importante a gente cada vez mais buscar esse conhecimento da palavra de Deus. E em muitas realidades, o que é que nós vemos? Pessoas querendo voltar a pregar como os profetas do Antigo Testamento pregavam. E essas pessoas, o que eu percebo é que elas se preocupam muito mais com a forma como se prega do que com o conteúdo da sua mensagem. Por quê? Porque muitas vezes o que importa é justamente a forma. A forma, muitas vezes, traz uma certa sensação de falsa espiritualidade. Na verdade, a nossa maior preocupação sempre deve ser com o conteúdo da mensagem, e não necessariamente com a forma como se prega. E o grande problema é justamente esse, é fazer da forma como se prega um símbolo de santidade. Pessoas que se preocupam muito mais com a aparência da pregação, muito mais com a aparência da mensagem, do que com o conteúdo, são pessoas que vão pregar várias e várias deturpações que nós temos visto no dia de hoje, né? Então, o que acontece? Nós estamos aqui lendo uma parte do livro do profeta Jeremias. E o que é que nós sabemos dos profetas? Irmãos, a profecia, historicamente, se desenvolve em Israel junto com a monarquia. A gente sabe que sempre existiu profetas em Israel. Desde lá, Moisés já é contado como profeta também. Mas o que acontece? A profecia, ou a forma como os profetas pregavam, que nós conhecemos hoje, vai se estabelecer juntamente com a monarquia, justamente ali no período mais ou menos de Eli, como sacerdote do templo que ficava em Siló, e também o próprio Samuel. É ali que a profecia vai começar a se desenvolver e ganhar muito mais força em Israel. E uma das principais características que nós vemos da profecia é justamente a sua independência do templo. Inclusive, o que faz com que a profecia ganhe força em Israel é a destruição do templo de Siló. O povo de Israel estava se estabelecendo na terra prometida,
Houve um momento em que o templo, que era o tabernáculo ainda, ele foi destruído, e como o templo foi destruído, o que acontece? Começou a surgir uma espécie de movimento, né? Vamos dizer assim, algo muito parecido com movimentos populares, liderados inclusive por Samuel, onde ele juntou algumas pessoas ali, e eles pregavam a palavra do Senhor. O templo já estava, o tabernáculo, na verdade, estava destruído. E isso fez com que a profecia se estabelecesse ainda mais em Israel. E por isso que nós vamos perceber que os profetas raramente aparecem pregando dentro do templo. Os profetas apareciam pregando muito mais na corte real, na corte do rei, ou então na rua. Quando a gente vê os profetas se referindo ao templo, na maioria das vezes eles estão fazendo críticas ao modo como o templo era administrado. O que nós precisamos entender aqui, a princípio, é o seguinte, é que não era que os profetas eram contra o templo, pelo contrário, eram ali onde os sacrifícios eram oferecidos, era ali onde o povo de Israel tinha os seus pecados perdoados. Mas o que nós temos na Bíblia é justamente que eles criticavam a forma como o templo era administrado. Quando os sacerdotes, enfim, eles entravam em alguma espécie de corrupção, algo desse tipo, então os profetas iam e criticavam justamente essa corrupção que existia no templo. Mas quando eu vou falar, e eu gosto muito de falar sobre isso também, lá no seminário, que eu sou professor de Antigo Testamento, eu falo muito primeiro sobre o que não é profecia. Para a gente definir profecia, primeiro a gente tem que saber o que não é profecia, e está aí no seu esboço. A primeira coisa que profecia não é, que eu coloquei aqui, é revelação por meio de sonhos. Veja um dado interessante que nós temos na Bíblia. Até o estabelecimento da monarquia, a gente vai ver Deus de várias formas falando através de sonhos para algumas pessoas. Mas quando o ministério profético começa a se desenvolver, nós vamos perceber uma redução muito grande de Deus falando através de sonhos. Eu não estou aqui dizendo que Deus não fala através de sonhos, não é isso. Mas houve uma redução muito grande do modo como Deus se revelava através do sonho. Basta você ler a Bíblia e você vai perceber. Inclusive, esse texto que nós lemos aqui, o profeta Jeremias está fazendo uma dura crítica a pessoas que se dizem profetas, que falam apenas através por meio de sonhos. Basta você ler todo o capítulo do livro de Jeremias, aqui o capítulo 23, e você vai ver. Ele inclusive compara aqui, ele pergunta, o que é que tem a ver a palha com o trigo? Ele está falando que os sonhos é como a palha, e a palavra do Senhor, a verdadeira profecia, é o trigo, que alimenta. Então, por que existiu essa redução de Deus falar por meio de sonhos através das pessoas? Primeiro porque o ministério profético se estabeleceu. Então, o modo como Deus falava era através dos profetas, e também porque depois a prática de falar por meio de sonhos começou a ser associada a práticas pagãs. Começou a ser associado a pessoas que não adoravam o Deus verdadeiro, se desviavam do caminho e aí buscavam falar de Deus através dos sonhos que eles tinham. Mas, novamente, eu não estou dizendo que Deus não fala através de sonhos. Eu só estou dizendo que a gente não pode pensar que profecia se refere unicamente à revelação por meio de sonhos. Mas nós temos dois outros problemas aqui, que muitas vezes as pessoas confundem profecia com adivinhação e com premonições. E, na verdade, quando a lei vai ser estabelecida através de Moisés para o povo de Israel, o que é que nós vemos? É que tanto a prática de adivinhação como a tentativa de premonição, de desvendar o futuro, de descobrir o que vai acontecer no futuro, são totalmente condenadas na Bíblia. A adivinhação e a premonição. Como nós pensamos que os profetas só falam de coisas que vão acontecer no futuro, a gente associa profecia à premonição. Mas, na verdade, irmãos, o que é que acontece? O profeta, ele tinha meio que um instinto. Ele sabia, olha, se vocês continuarem pecando, vocês vão se dar mal. Se vocês continuarem se desviando do caminho do Senhor, qual é o resultado? Vocês vão se dar mal. Agora, claro, que esse instinto do profeta, vamos dizer, essa percepção, está totalmente ligada à inspiração divina. Muitas vezes a gente pensa que a Bíblia foi escrita numa espécie de psicografia, não é?
A gente pensa que o escritor fechou os olhos e começou a escrever. Mas, na verdade, quando a gente vai, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, Lucas diz: eu fiz uma pesquisa, eu fui atrás, eu procurei, eu olhei, eu conversei com as pessoas para poder escrever o Evangelho. E isso, de forma nenhuma, anda em desacordo com a inspiração divina. Muito pelo contrário. Deus continua inspirando, por isso que a palavra do Senhor é eterna, não muda e não precisa ser atualizada, como muitos falam aqui. Inclusive, até uma pessoa famosa, né, recentemente falou que a Bíblia precisava ser reescrita. Aí disse, falou a pessoa que a gente não podia girar o disco ao contrário, não era? Lembra disso? Eu duvidava disso, mas agora estou começando a acreditar, né? Que girar o disco ao contrário aparecia a mensagem subliminar. Falou a pessoa que a gente não podia girar o disco ao contrário. Sabe, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer? Que quando uma pessoa fala que a Bíblia precisa ser reescrita, ou que ela precisa ser atualizada, é porque isso são palavras de Satanás para atingir a vida das pessoas e da igreja. Né? Então, o que acontece? O estabelecimento do movimento profético fez com que o povo de Israel pudesse ter uma revelação mais prática da palavra de Deus. Os profetas, irmãos, faziam o papel que a própria Bíblia faz hoje para a gente. Os profetas eram a palavra de Deus. Nós costumamos falar, olha só, bom é ouvir a palavra de Deus, amém? Amém. Melhor ainda é o quê? Divulgar a palavra de Deus, amém? Mas melhor ainda é ser a palavra de Deus. Os profetas eram a palavra de Deus, porque naquele tempo não se tinha a Bíblia. E o modo como eles pregavam, irmãos, era muito peculiar. Além do conteúdo ser peculiar, a forma como eles pregavam também. Eles pregavam com a vida deles, por meio muitas vezes até de encenações. O profeta Jeremias, inclusive, Deus chega para ele e diz assim, olha, saia nu pela cidade. E aí quando eu falo isso nos seminários, os alunos perguntam, mas professor, era nu mesmo? É nu do jeito que vai ao mundo. Porque qual era a mensagem que ele estava passando ali? Ele estava dizendo, olha, se vocês continuarem pecando, é assim que vocês vão ficar. Vocês vão ser envergonhados. Depois Deus até dá uma ordem estranha também para o profeta Oséias. E manda Oséias se casar com quem? Com a prostituta. Porque Deus estava querendo passar uma mensagem para o seu povo. E qual era a mensagem? A prostituta ia trair o profeta. E a mensagem aqui era para que o profeta entendesse como era que Deus se sentia quando o povo deixava de adorar a Deus para adorar Baal, por exemplo. É o que nós chamamos de prostituição espiritual. Abandonar a Deus para adorar a deuses que não existiam. Agora, era assim, a mensagem era pregada muitas vezes com essas encenações, o que para nós hoje, para a nossa cultura, para a forma como nós falamos, chega a ser até mesmo um pouco estranhas. Mas naquele tempo era totalmente normal. Então, o conteúdo da mensagem profética lá no Antigo Testamento está aí também. A repreensão política, muitas vezes, as palavras que eram dirigidas aos reis, né? Quando o rei favorecia, por exemplo, a idolatria, quando o rei buscava alianças que o profeta entendia que não ia ser saudável para o povo de Israel. A gente vê até mesmo, com exceção talvez de Samuel foi contra o estabelecimento da monarquia, mas depois a gente vai ver que os profetas começam a apoiar a monarquia. Mas a partir do momento que os reis começam a se desviar do caminho, então os profetas também fazem essa crítica política para os reis. Crítica aos abusos sociais, né? O profeta Isaías faz isso como ninguém. Ele inclusive chega a trabalhar a questão de que a injustiça social fere a santidade de Deus. Por isso que a gente vai ver uma mensagem aqui no livro do profeta Isaías com tanta ênfase no cuidado das viúvas e dos órfãos. Isaías vai fazer uma crítica muito grande para quem oprime, né, os órfãos e as viúvas, que eram a parcela mais frágil ali da sociedade. E também a crítica religiosa. O profeta percebia quando o povo se afastava de Deus. Quando os sacrifícios serviam, por exemplo, apenas para se cumprir rituais.
E aí, Deus, muitas vezes, irmãos, nos oferece o trigo e nós escolhemos a palha. Deus muitas vezes vem com a sua palavra, que é viva, que nos traz a vida em abundância que o próprio Jesus Cristo prometeu. Mas nós escolhemos a palha. Era como o povo de Israel fazia. Inclusive o profeta Jeremias sofre muito por causa disso. Talvez por isso que Jeremias seja conhecido como o profeta chorão. Porque todo momento ele estava lá tentando avisar o povo, olha, se vocês continuarem assim, vocês vão para o exílio. E ele profetizou os 70 anos do exílio. Ele dizia que não era para o povo de Israel se rebelar contra a Babilônia, mas chegaram os falsos profetas e disseram que não, que o tempo do jugo tinha acabado. E aqui é onde está a diferença do verdadeiro e do falso profeta. Porque o falso profeta, ele fala apenas o que a pessoa quer ouvir. O povo de Israel queria ouvir o que os falsos profetas falavam. Por isso que Jeremias foi tão perseguido. Deus manda Jeremias colocar uma canga, não é, no pescoço, sair andando. E ele fala, olha, é o peso que vocês vão carregar se continuarem pecando. Chegam os falsos profetas, fazem o quê? Tira aquela canga dele, quebra a canga e diz assim, vocês vão ser oprimidos por um tempo, mas logo vocês já vão ser libertos. Aí o Deus chega para Jeremias e fala, agora você vai pegar uma canga de ferro. A canga que você estava carregando era de madeira, agora é de ferro, porque eu vou aumentar as dores desse povo. Por quê? Porque escolhiam ouvir os falsos profetas. Escolhiam ouvir os falsos profetas. E quando nós escolhemos, irmãos, os falsos profetas, a nossa carga aumenta. Tudo que Jesus fez na cruz foi para que nós pudéssemos ter o peso aliviado do pecado. Mas ouvir os falsos profetas, irmãos, é pegar esse peso e colocar de novo nas costas. Por isso que no versículo 29, o profeta fala, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Isso é a palavra que dá vida. A palavra do Senhor é forte. E ele diz aqui, nós pensamos, na verdade, despreze a palha e viva a força da palavra do Senhor. Tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é falsa profecia, precisa ser rejeitado por cada um de nós. Por isso, irmãos, que buscar a Deus simplesmente através de revelações de sonhos, visões e qualquer coisa que não esteja dentro da palavra de Deus, é buscar a palha. Não serve para nada. Nós precisamos aprender a buscar a Deus por meio da sua palavra. E qual é a principal característica do falso profeta? É porque a profecia dele não se cumpre. Eu escutei uma história e me contaram isso como sendo verdade, de um pastor que ele estava pregando e ele viu um casal sentado assim no banco. E ele pregando, ele disse, olha, Deus está me dizendo que esse ano ainda vocês vão se casar. E aí ele olhou para o pastor e disse, mas pastor, ela é minha irmã. Aí sabe o que ele disse? Não quero saber, o recado está dado. Né? Uma outra vez, eu fui para um culto, e um pastor foi orar por mim, e pegou um óleo e tal. Aí perguntou assim, você gosta de jogar bola, né? Eu disse, gosto. Pois Deus está me dizendo que você vai ser um grande jogador de futebol. Ou esse cara tem uma fé que eu nunca vi, maior do que aquele centurião lá que foi falar com Jesus, ou então esse cara nunca me viu jogando bola. Porque quem já me viu jogando bola sabe que eu só faço raiva. Eu jogava muita bola no seminário, era eu e o pastor Antenor. A gente ficava na banheira, se tocasse a gente fazia gol. Mas eu sempre só fiz raiva. Aí quando o povo fala, só faz raiva, eu dizia, raiva é melhor fazer do que ter. Então pronto. Mas eu sempre fui pereba mesmo, ruim no futebol. E até hoje nunca me tornei um jogador de futebol. Porque essa é a característica do falso profeta. Ele fala profecias que não se cumprem. Inclusive, o livro, para ser considerado inspirado por Deus, só poderia conter profecias que já tivessem se cumprido. Porque aí eles conseguiriam identificar se o profeta era falso ou verdadeiro. Mas quando nós vamos lá para o Novo Testamento, vai ser muitas vezes gerada uma falsa sensação em nós
de que essa profecia meio que cessa. Mas isso não é verdade. Na verdade, irmãos, isso é um grande erro. Primeiro, nós temos aqui, eu coloquei, nós temos a pregação de João Batista, que foi o responsável por preparar o coração das pessoas para a vinda do Messias. Isso também era uma mensagem profética. Nós temos a pregação do próprio Jesus Cristo, inclusive, Jesus Cristo, um dos seus ofícios é o ofício de profeta. E, por último, nós temos a pregação dos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que aprenderam direto com Jesus. Os irmãos sabem a diferença entre apóstolo e discípulo, não é? Apóstolos são as testemunhas oculares. Apóstolos são aqueles 12, com Paulo, né, que depois Paulo também vai ser considerado apóstolo, são aqueles 12 e Paulo que andaram com Jesus e aprenderam direto do Mestre. Isso é apóstolo. O discípulo é todo aquele que segue Jesus Cristo. Então, nós somos discípulos. Por isso que quem recebe o título de líder espiritual como apóstolo está biblicamente errado e teologicamente errado, né? Porque apóstolo são apenas aqueles que viram e que aprenderam diretamente com Jesus. É certo nós falarmos que somos discípulos de Jesus. Apóstolo não. Apóstolo só os 12 lá e Paulo, né? Então, os discípulos, os apóstolos, na verdade, eles faziam o mesmo papel que os profetas do Antigo Testamento faziam. Porque foram eles quem doutrinaram a igreja e quem escreveram os livros, os evangelhos e as cartas que nós temos hoje. E, inclusive, o principal ato profético dos apóstolos é justamente escrever esse livro sagrado que nós temos hoje aqui em nossas mãos. Por isso que uma leitura madura do Novo Testamento vai nos mostrar que a mensagem profética hoje tem que ser a mesma que sempre foi. O mesmo conteúdo. O que é profecia, não é? Profecia, irmãos, é a gente pregar o mesmo conteúdo que os profetas pregavam, não é? Os profetas não faziam crítica social, crítica da verdade política. Nós também precisamos fazer. Está lá, Atos capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso aqui, irmãos, é uma crítica política muito forte. Porque é importante a gente frisar aqui tudo aquilo que deve ser combatido, que vai contra a palavra de Deus. Seja corrente política, seja qualquer tipo de coisa que vá contra a palavra de Deus, nós como igreja, como voz profética, baseados na palavra de Deus, precisamos combater. Assim como os profetas faziam críticas políticas, nós também precisamos, sim, fazer. Agora, eu sei que isso é até um assunto meio delicado da gente falar, mas se formos fazer críticas políticas, nós não podemos perder de vista o amor ao próximo. Nós não podemos perder de vista que somos ordenados por Deus a estar sempre amando o próximo. Até porque, irmãos, nenhuma corrente política, seja direita, seja esquerda, seja o que for, nenhuma corrente política pode chegar perto do que realmente o reino de Deus representa. Porque isso são coisas terrenas e nós buscamos o quê? Coisas espirituais, coisas eternas. Por isso que não vale a pena a gente estar brigando por política. Criticar o que está errado, sim. Isso é voz profética. Mas eu não posso criticar o que está errado e deixar de amar o próximo. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro, não é? Então, se os apóstolos, os discípulos e os profetas fizeram essa crítica política, nós também, claro, estamos aptos, né, se conhecemos a palavra, a também fazer críticas políticas. Mas também tem aqui a questão ainda da injustiça social. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Irmãos, nós como cristãos jamais podemos ser coniventes com injustiças. Jamais nós podemos ser coniventes com o racismo, jamais nós podemos ser coniventes com a exploração dos menos favorecidos, jamais nós devemos ser coniventes com tudo aquilo que gera essa injustiça social que o profeta Isaías fala, que fere a santidade de Deus. Inclusive, muitas vezes nós nos esquecemos que a principal característica do reino de Deus é o quê? É a justiça. E nós, como voz profética, nós como povo de Deus, como igreja, nós precisamos estar propagando a justiça que vem
de Deus, que nos ensina tanto sobre a igualdade, não é? Entre as pessoas. E também a crítica à religião, Gálatas capítulo 5, versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. O que vale frisar aqui, irmãos, é que o que o apóstolo Paulo faz não é simplesmente uma crítica à religião, porque a religião não é o problema. Pelo contrário, eu sei que hoje muita gente fala que a religião é atrasada, que a religião não presta, que é isso, que é aquilo. Não, o problema não é a religião. Pelo contrário, irmãos, a religião é o que motiva muita gente, por exemplo, a simplesmente se levantar da cama de manhã. A religião é o que dá muitas vezes um sentido para a vida de alguém. O problema não é a religião, o problema é o mau uso da religião. O que está sendo colocado aqui pelo apóstolo Paulo na carta dos Gálatas é justamente o fato de que as pessoas estavam deixando de amar o seu próximo. Ele está dizendo aqui, vocês ficam se devorando uns aos outros. E qual é o resultado disso? Se vocês se estão devorando uns aos outros, vocês vão morrer mutuamente, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai entrar em pecado. Por isso que a voz profética sempre tem esse senso crítico. Ele critica a política, critica os abusos sociais e critica a própria religião em que ele está inserido. É por isso, irmãos, que nós também não podemos ser cegos e simplesmente estar aceitando tudo o que acontece. Eu já vi pastor que pega o celular na hora e diz que Jesus está ligando para ele. Mas o pior não é isso, o pior é ver a igreja do cara cheia. Sabe, irmãos, a gente não pode. Você é o centro do coração de Deus. Isso é conversa. Sabe, isso é a característica do falso profeta. De falar o que simplesmente as pessoas desejam ouvir. Por isso que os profetas, quando pregavam, lembra quando Jesus vai orar por Israel? Ele fala, Israel, quantas vezes eu não procurei proteger vocês como a galinha, não é? Que protege os seus pintinhos, que protege os seus filhotes. O próprio Jesus fala que não é incomum que um profeta morra fora de Israel. Por quê? Porque o povo continua escolhendo a palha, enquanto deveria escolher o trigo. Por isso, apenas algumas conclusões para hoje. Primeiro de tudo, irmãos, profetas ainda existem. O que é profecia nos nossos dias? É simples, a definição é muito simples. É a pregação da palavra de Deus. O que é profecia? Todas as vezes que você lê a palavra de Deus para alguém, todas as vezes que você conforta, todas as vezes que você confronta, todas as vezes que você dá esperança para uma pessoa utilizando a palavra de Deus, você está sendo profeta. Isso é profecia. Profeta é todo aquele que prega, que vive a palavra de Deus. Lembra que o mais importante do profeta era porque eles pregavam com a própria vida. Muitas vezes nós nos preocupamos e muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei falar. Como é que eu vou falar para uma pessoa? Irmãos, a melhor pregação que nós podemos entregar a alguém é o nosso testemunho, é a nossa vida, é seguir o que a palavra de Deus nos ensina, essa palavra que gera nessa vida em abundância. E por último, irmãos, jamais devemos desprezar, devemos prezar pelo nosso conhecimento e conteúdo. E como é que nós podemos prezar pelo nosso conhecimento e pelo conteúdo que nós pregamos? Meditando na palavra de Deus. A própria Bíblia fala que bem-aventurado é aquele, não é aquele que lê, é aquele que medita dia e noite. Ler é uma coisa, meditar é outra. É aquele que medita. Porque até eu conheci ateus que leem a Bíblia todo dia. Ler é uma coisa. Feliz, bem-aventurado é todo aquele que medita, né? Porque essa meditação na palavra de Deus faz com que a gente tenha um conteúdo que realmente vai fazer diferença na vida
das pessoas. E todos nós, como igreja de Cristo, somos chamados para ser profetas, pregando a palavra de Deus, principalmente com a nossa vida e com o nosso bom testemunho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. E agora, Senhor, como Teu povo, como Tua igreja, Senhor, nós nos colocamos à inteira disposição para que o Senhor nos use de uma forma que Te agrada, Senhor. Senhor, neste momento nós pedimos que cada pessoa, Senhor, que faz parte dessa igreja, seja a voz profética onde quer que esteja, Senhor. Que possamos não nos desviar do caminho que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. E que venhamos sempre buscar a Tua palavra. Que venhamos, Senhor, buscar seguir os Teus caminhos. Pregar, Senhor, a Tua palavra de uma forma que faça diferença na vida das pessoas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a não sermos moldados pelo mundo, mas nos ajuda, Senhor, a sermos moldados pela Tua palavra, Senhor. Eu Te agradeço pelo Teu amor e pela Tua graça que são derramados em nós no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Sei com cada pessoa, com cada família aqui representada. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.